Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Tá? Se você está chegando agora no canal, gente, por favor, eu peço, se inscrevam no canal, toque o sininho de notificação, por favor, deixe seu like, é importante, colabore, né? E compartilhe os vídeos, comente, divulgue esse canal, ajude a gente aí, tá? Por favor, né? E se você quiser ajudar financeiramente o canal, é isso mesmo. Ajudar financeiramente. Ninguém está aqui, está explorando ninguém, nem metendo, né, na cabeça para doar, não. Nós estamos fazendo solicitação de parceiros. Gente de coração bom, gente de coração desperto. Tá? Se você quiser colaborar financeiramente, o, o, o e-mail é este: robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com. Mais uma vez, né? robson.rmt@gmail.com. Muito bem. Dito isso, vamos lá. As pessoas, elas têm o direito, né, de decidir em que acreditar. Né? Tem o direito. Cada um faz aquilo que acha correto, né? Na sua vida, na sua postura e tudo mais. Né? Então, aqui nesse canal ninguém tem a intenção de pregar religião, nós não temos a pretensão, nós podemos ser religiosos, ter espiritualidade sem sequer ter religião. Tá? Religião é uma invenção humana para controlar o gado, tá? Porque nós somos o gado de uma grande fazenda que se chama a Terra. Tá? E durante muito tempo fomos doutrinados a acreditar que tinha um Deus muito bom, muito bondoso, revelado nesse livro chamado Bíblia, né, que nos amava, que é uma beleza. Né? E aí o pessoal lá colocaram lá no Evangelho de João, né? Theos amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida Zoe, a vida eterna. Mas aí o pessoal pegaram o Evangelho e deturparam tudo o que puderam, atribuindo esse Deus amor ao Jeová do Antigo Testamento. Na verdade, ele não amou ninguém, nunca amou ninguém. Isso é uma aberração colocada no Evangelho para ludibriar as pessoas a acreditarem que o Deus do Antigo Testamento é o grande bondoso. Mas ele faz coisas terríveis. Né? Muita gente que faz culto às escondidas no Vaticano, em Jerusalém, e por aí vai, com sacrifícios, né, você sabe o que é, né? Ah, há um mundo de treva
que é escondido por um aparente mundo da falsa luz, né? Da falsa luz. Então você deve ter muito cuidado, porque os tempos atuais está tendo muita gente virando a boleta, a bola. Tá? Tem nego aí entrando em estado de parafuso total. Eles estão criando uma confusão mental nas pessoas através... Veja, o movimento Terra Plana surge da mesma forma que surgiu o movimento da Terra, né, da Terra esférica. Correto? Tudo bem. Mas por que eles semeiam essas confusões? Eles sabem que a Terra nem é esférica, os soberanos invisíveis sabem que a Terra não é esférica e nem tampouco a Terra é plana do jeito que os terraplanistas fazem. Né? Então, os terraplanistas se tornaram gente doente, desequilibrada, que não encontra outra razão para explicar determinadas coisas a não ser recorrendo a textos bíblicos, que não são confiáveis. Tá, meu querido terraplanista? Não, eu não sou globalista também não, mas não endosso essas ideias absurdas de terra plana que vocês têm, ok? Então eles estão semeando um monte de coisas por aí, né? Vocês já observaram que de uns tempos para cá é muita gente vendendo curso de imersão, é muita gente falando que está tendo contato com a fraternidade branca, com o grupo galáctico, com não sei quem, com espíritos de não sei quem, com espíritos superiores, com espíritos puros, com espíritos não sei o quê. Esse pessoal viraram agora a bola. Né? Então eles chamam tudo isso por um nome que o Allan Kardec resolveu dar, que é mediunidade. Então agora a onda é ser médium. Canalizador. Eu quero ser um canalizador. Eu gosto de canalizar, Robson. Eu quero canalizar esses seres, né, que estão aí, sabe? Então, deuses intrapsíquicos. Eu vivi um tempo na Umbanda e percebi o quanto a psique humana é capaz de produzir seres que são capazes de convencer pessoas. Sim, o ser humano tem um poder psíquico. Tá? Não estou dizendo que isso é todos, não, mas estou dizendo que tem um monte de gente que se aproveita dessas coisas e aí viram profetas, viram místicos, viram coaches, né? Para ensinar você a como, sabe, sair do corpo, não sei para quê, né? Aí eu vou sair, vou dar uma passeada no multiverso, né? Afinal de contas, a gente tem que sair desse mundinho de vez em quando, né? Aí a gente tem que ir lá e conversar com esse pessoal que está do outro lado. Por isso que a gente... se você tem, tá, determinadas alterações de consciência, tá,
E lá vai eu o meu caderninho. Por favor, não saia, tome um café, tá? Tome um suco. Vamos lá. Então eu vou aqui, ó, fazer um negócio. Tá? Tá? Eu vou fazer um negócio. Eu não sei desenhar, tá, pessoal? Mas vocês já sabem disso. Quem me acompanha aqui sabe, portanto eu não preciso, né? Uma vez veio um tolo aí dizer que nem sabe falar inglês. Eu digo, olha a minha cara de preocupado de não saber falar inglês. Né? Então, eu vou aqui só descrever uma coisa importante para vocês, tá? E aí eu vou colocar aqui a centelha divina, não é? Por que eu estou abordando isso aqui? Tá? Porque eu quero que vocês entendam que essa região aqui ela tem dois aspectos importantes. Ela tem a consciência, tá? E a supraconsciência. Tá? Enquanto que a alma tem a mente e a supramente. Eu vou escrever assim rápido, e daqui a pouco apaga o telão aqui. Então, assim, ó, você tem um espírito. Primeiro vamos começar. Você tem uma centelha divina, Deus em vós, Deus dentro de você. Tá? Você tem um espírito que é dotado de uma consciência, que nós podemos chamar de consciência intuitiva, e você tem uma supraconsciência. Essa supraconsciência aqui, tá? Essa supraconsciência aqui, ela está associada ao mundo metafísico. Ok? Então, essa consciência aqui é a consciência, essa consciência é a consciência intuitiva. Ela não está, ela está ligada a essa aqui, que é a supraconsciência, que é uma consciência mais amplificada, e ela está ligada diretamente ao mundo como é que se diz? Ao mundo metafísico, tá? Metafísico. Então, a consciência, a supraconsciência está ligada diretamente ao mundo metafísico. Por quê? Por causa da centelha divina. Tá? Então, você tem uma alma
que tem uma mente e uma supramente, tá? Que é capaz de tá, exatamente por causa da presença da centelha divina, essa supramente aqui também, ela acaba sendo um elemento a mais. Tá? Então você tem espírito, alma e corpo. Ok? Você, olhando esse desenho, você percebe essa coisa aqui. Ok? O corpo tem uma densidade, a alma tem uma densidade, o espírito tem uma densidade. O corpo tem frequência e vibração de um jeito, a alma tem frequência e vibração de outra, e o espírito tem frequência e vibração de outra forma. Tá? Ok? Beleza? Tá dando para entender? Muito bem. Porque se você não entender essa linguagem aqui, meu querido, você vai ficar no vácuo, né? Como se diz por aí. Vamos lá. Então vamos começar aqui uma breve reflexão. O primeiro aspecto que as pessoas devem notar, né, é aquilo que nós chamamos de planeta prisão, tá? Isso aqui, ó. Ok? Então nós estamos vivendo num planeta de prisioneiros, ok? Muito bem. Então tem um filme, um polêmico filme da internet, Zeitgeist, né? De 207, 2007, quer dizer, tá? Ok? Deixa eu ver se eu consigo grifar aqui agora. Visa expor a mecânica do terrorismo global, do engano político e da manipulação das mentes das massas. Tá? Então, o que é que ele mostra? Ele apresenta a imagem do globo terrestre encerrado atrás de grades cruzadas, uma sugestão gráfica de que o planeta em que habitamos é uma prisão. Os escritos gnósticos do século IV, tá? Mas eu não vou discordar, tá? Porque isso aqui não é verdadeiro, os escritos gnósticos estão entre o primeiro século e o segundo século. Tá? Essa datação aqui não é verdadeira. Baseado numa tradição antiga, apresentam um quadro idêntico. Os estudiosos religiosos interpretam esta imagem metaforicamente e afirmam que os gnósticos abraçaram um negativismo cósmico, a centelha divina aprisionada na matéria. Mas um estudo minucioso sugere que a imagem gnóstica de um planeta prisão tem uma mensagem totalmente diferente. O que os gnósticos realmente queriam dizer com este termo pode ser consideravelmente mais sofisticado e mais exótico do que o desgastado paradigma do dualismo matéria-espírito. Né? Vocês sabem que esse dualismo matéria-espírito é muito pregado pelas pessoas, porque, oh meu Deus, o fulano desencarnou, pronto, agora ele não está mais sob o jugo da matéria. Mentira. Mentira. Ele continuará sob o jugo da matéria. Ah, mas o mundo metafísico não tem matéria. Tem matéria. Ah, mas o mundo espiritual não tem matéria. Tem matéria. Ah, mas o mundo astral não tem. Tem matéria. Nada precede a matéria. Parem com com as crendices, sabe, com esse espiritualismo capenga, né? Em que vocês acham que os seres que estão se comunicando conosco são de estirpes muito alta, são da nobreza espiritual. É mesmo, filhote? Tem certeza?
Nós estamos em contato com 49 raças. É, desculpa, mas não é só 49 raças, tem um bocado de mais de raças, né? Tem um livro aí lançado que tem para mais de. Né? Já foi lançado esse livro. Né? Tem muito. Tem mais de 100. Tem um fólogo aí que falou que tem mais de 178 raças alienígenas vivendo no planeta Terra. E os caras têm um pacto com 49 raças. Ok? Bem, acredite quem quiser. Você não é obrigado a. Eu jamais vou dizer que eu só acho que tem algumas pessoas que viajam na maionese e querem emplacar isso na cabeça de gente tola. Né? Eu estava assistindo hoje o David Parceriza e eu não entendi o vídeo porque ele estava pedindo desculpa, dizendo que estava sendo ameaçado, ele e a família dele, né? Se você não sabe quem é o David Parceriza, é só fazer uma pesquisa, tá? Ele pesquisa essas coisas aí, né, tal. E ele resolveu entrevistar um homem chamado Carles Torá. Carles Torá. Todos os dois são de língua espanhola. Só que o Carles Torá tem histórias de onde ele esteve, lá na Antártida, que ele entrou dentro de um cubo negro, e não sei o quê, e ele fala também de terra plana, diverge de algumas coisas que os terraplanistas falam, e papapá, e bibibi. E, ao tudo que parece, o Parceriza, por causa dessa entrevista, parece que começou a receber ameaças, porque ele fez alguns questionamentos ao cidadão. Né? Pessoal, a coisa mais fácil que tem as pessoas virem contar mentira nas redes sociais. Hoje, você cai em armadilha facilmente. Tá? Tem um golpe sendo aplicado aí no Face de que está dizendo que você tem, não sei quanto, o governo tem sei quantos bilhões para entregar para pessoas, né? Tem uma que é com a voz do ratinho, tem outra que é com a voz de uma outra pessoa, e eles pedem para você entrar num site. Você entra no site, tem o logo do governo, tem um bocado de coisa lá, você vai acabar passando para eles a sua chave, tá? Do aplicativo gov.br. Se você entregar isso, você está lascado, porque eles vão saber basicamente quase tudo da sua vida, aonde você mora, contas bancárias, um bocado de coisa, tá? Então eles dão um negócio lá e tá, você entra, né? E aí um robô fica conversando com você, tá? E aí, a um determinado momento, eles dizem, olha, você tem direito a 17 mil reais. Tá? Aí, deseja tal, aí eles pedem a sua chave Pix. Aí eles vão dizer lá no finalzinho, assim, ó, devido à liberação desse recurso, tem uma porcentagem que tem que ser descontada, né? Então você tem que já mandar 70, 80, 90, 100 reais para liberar o recurso. E aí tem gente que, na ânsia de ter dinheiro, acaba caindo nesse golpe. Tá? Ok?
e no fim das contas não tem dinheiro nenhum, porque não vai cair dinheiro nenhum na sua conta. Eles vão ficar com seu dinheiro. Tá? Então, muito cuidado, porque tem muita gente esperta nesse Brasil. E eu estou falando isso também por um outro motivo, que é exatamente esse. Assim como eles enganam pessoas para tomar dinheiro, tem um monte de gente criando, tá? Até porque nós estamos vivendo um período de intensas mudanças na Terra, aí todo mundo resolveu agora virar médium, falar com extraterrestre, ter 49 raças, falar com o espírito, falar com não sei quem, né? Aí você vê depois o interesse dos camaradas, não é de ajudar você não. O que eles querem é implementar um curso, aí eles criam uma entidade, entre no curso, você paga baratinho, entendeu? Aí você vai ter lá todo do curso, etc. Rapaz, né? É igual os caras que tem o site Nos Confundem, né? Que é um site, não, tem uma página no YouTube, né? Nos Confundem, em espanhol. E ele é adepto da Terra Infinita, mas então, se você quiser ter acesso ao mapa, compra. Se você quiser ter acesso aos livros, compra, entendeu? A mesma coisa é o pessoal do tal mapa da Lua. Se você quiser estudar esse material, você vai ter que comprar. Né? Então as pessoas elas não estão interessadas em ajudar ninguém a despertar, elas estão interessadas em ganhar dinheiro. Ok? Então, certo? Então eles ficam pregando esse dualismo entre a matéria e o espírito, coisa que não há. Tá? Mas, Robson, eu não estou entendendo, eu estou dizendo para você que o que muda aqui é o estado da matéria. O que muda aqui é frequência e vibração. Tá? Mas o espírito é matéria, a alma é matéria, o corpo é matéria, muda-se apenas frequência, vibração, densidade, estado da matéria. Pronto, pessoal, se você não entender, não entende mais. Ah, mas os arcontes não são seres inorgânicos? Quem disse isso? Ah, mas tem... realmente, eu já refutei isso aqui várias vezes quando eu trago o material do John Lambilage. Não concordo com isso. Ah, eles estão no universo antimatéria. Fazer o quê? Né? Você acredita no que você quiser. Tá? Aqui a gente expõe o que tem de melhor de estudos. Tá? E eu vou buscar isso em lugares que as pessoas realmente, as fontes são confiáveis. A outra coisa é a erradicação da heresia. Segundo ponto. Sobre o ataque de seus adversários cristãos, os gnósticos foram eliminados e forçados a passar à clandestinidade, pessoal. Tá? Historicamente, o gnosticismo é considerado uma religião morta, mas a imagem gnóstica da Terra atrás das grades pode revelar-se surpreendentemente relevante para o mundo de hoje. Muito depende da nossa capacidade de recuperar a mensagem gnóstica sobre a grave situação da humanidade e compreender o alcance e a sutileza dos antigos visionários que produziram essa mensagem. Então, o que é que eu estou fazendo nesse canal? Exatamente isso aqui. Recuperando a mensagem dos gnósticos que foram perseguidos, mortos, porque ousaram dizer esse Deus, tá?
do Antigo Testamento é um demiurgo, é um Deus menor, ele não é Deus. Mauro Biglino, tá? Ele tem canal aqui no YouTube, tá? Geralmente é italiano, né? Então, se você quiser, pode até ele não tem tradução, tem apenas as letras, né, que vão aparecendo, né? Então, eu me esqueci o nome agora também, né? Oh, meu Deus. Então, assim, ele está sendo perseguido. Por quê? Porque ele está dizendo exatamente: a Bíblia não é um livro sagrado, os Elohim não são Deus, Javé não é Deus, não dessa forma como a gente foi levados a acreditar, de um Deus onisciente, onipotente, onipresente, não sei o que, soberano, ou não sei o que tem mais, e tá, botaram um monte de característica nele. Tá? Ele está sendo perseguido. Não? Perseguido. Tem até um grupo aí que criaram aí para estar atacando ele, refutando ele. Um monte de babaca, de fundamentalista religioso, seja protestante ou católico, porque agora também na Igreja Católica surgiu gente do arco da velha, gente. Eu acho que saíram dos infernos e meteram a cara no coisa, porque eles criticam o Papa, eles criticam tudo, eles se acham os caras puro da Igreja Santa Imaculada. São um monte de, desculpa, é uma canalice esse pessoal aqui no Brasil. Estão semeados em várias instituições, né, que eles criam, bloquinhos, aí ficam, né, pedindo patrocínio para fazer uma tradução da Bíblia, ok? Porque eles querem a Bíblia de Jerônimo, porque eles acham que as outras Bíblias não servem. Tem a Bíblia, as outras Bíblias católicas não são convenientes para eles. Então, para vocês verem como a religião é uma verdadeira torre de Babel. E nós estamos aqui lutando para recuperar a doutrina que os gnósticos deixaram. Tá? Vamos pegar o ponto número 3, que se chama canalização de Jesus. Vamos ver aqui o que tem aqui. Tá? Eu já li o texto, mas eu sempre costumo deixar para fazer tudo aqui na gravação. Os escritos gnósticos essenciais na língua cópita, descobertos em Nag Hammadi, no Egito, em 1945, apresentam a evidência mais próxima que temos dos escritos originais das várias escolas chamadas heréticas. Tá? Adicionais ao material de Nag Hammadi estão 3 textos cópticos previamente descobertos, incluindo o Pistis Sophia, tá? que é o Codex, um discurso canalizado atribuído a Jesus, tá? A Jesus há 11 anos após sua ressurreição. Então, vamos lembrar o Pistis Sophia, pessoal, que tanta gente fala, ele não está dentro do Códice de Nag Hammadi. Tá? Portanto, tem algumas coisas muito contraditórias no Pistis Sophia. Outros escritos gnósticos rejeitam a ressurreição como mentira e engano, mas a escola que produziu o Pistis Sophia aceitou que Jesus, considerado um professor gnóstico, pudesse aparecer na forma de um fantasma e falar aos vivos. Sua principal interlocutora é Maria Madalena, que se revela igual ao Senhor no conhecimento e exposição dos mistérios cósmicos.
Então vocês vão perceber que o Pistia Sophia ele difere completamente, tá, dos outros textos gnósticos. Seja pelas informações nele contido, seja porque lá é introduzido ideias que não eram, tá, ideias originais dos gnósticos. No livro 4 do Pistia Sophia, Madalena perguntou sobre as trevas exteriores. Aqui, ó. Tá? Ou seja, o espaço exterior além do planeta Terra. Ok? Ô Robson, o que é espaço exterior? Né? Espaço exterior, pessoal, é tudo aquilo que está além, né, diríamos assim, do planeta Terra, ok? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês alguma coisa, tá? Porque então, na verdade, não é nada parecido com isso, tá? Mas eu vou mostrar aqui, tá? Ela queria falar o que é que tem no espaço exterior, isso aqui, ó. Tá? Mas pode significar também que ela estava perguntando, tá, sobre esse aspecto aqui, ó. O que há depois da Terra aqui. A Terra aqui, pessoal, é o centro aqui, tá? Certo? Aqui, ó. Esse centro aqui. Então ela está perguntando o que é que tem para cá. Ok? O que é que tem nesse espaço exterior à Terra. Ok? Tudo bem. Estou mostrando isso que é para deixar claro aqui. Tá? A resposta é longa e complicada, como Jesus descrevendo as masmorras e as áreas escuras ao redor da Terra, cada uma guardada por um demônio extraterrestre. Os outros escritos gnósticos descrevem um sistema de 7 camadas, tá, demoníacas e de aprisionamento correlacionadas com 7 planetas. Tá aqui. Então vou voltar aqui. Vou voltar. Aqui, ó, tá vendo? Tá? Essa ideia. Isso aqui é o mapa. Isso aqui é o modelo cósmico aristotélico ptolomaico. Prestem bem atenção nisso aí. Tá? Então, o que é que os escritores gnósticos falam? Que esses espaços para cá, todos até o 7º, onde está Saturne, onde está Saturne, tá? Ele é ocupado pelos seres arcônticos. Portanto, isso tudo aqui, essas esferas, todas, até a 7ª, são dos governos dos seres arcônticos extraterrestres, ou aliens, como você quiser chamar. Né? Correto? É a mesma coisa que você coloca aqui, ó. Tá vendo? Mesmíssima. Se você olhar, você verá que o que tem para cá é o aprisionamento. Tá aqui, ó. Ok? Porque o paraíso está depois. Para você chegar para cá, você vai ter que atravessar por aqui, querido. Não é? Tem que atravessar por aqui. É por isso que eu falo que as pessoas dificilmente vão encontrar um canal. Tem. Tá? Tem sim. Não é difícil encontrar, mas eu só conheço um. Onde a gente pega e tem material para você visualizar. Tá? Não tem um cara falando como se ele estivesse recebendo uma informação do espaço, do nada, do vazio. Ok? Então vamos lá. Vocês, desculpa, eu sempre estou mexendo nos olhos, pessoal, porque eu já falei para vocês desse problema, entendeu?
E pela manhã amanhece pior ainda, porque não sei. Não sei dizer. Tá? Amanhece muito vermelho, lagrimejando, e é um negócio de louco. Tá? Muito bem. Então, esse sistema aqui é o que eles estão falando, ok? Por quê? Porque eles estão dizendo aqui, ó, este conhecimento cétuplo do reino Abdômade, ou Hebdômade, tá? Os 7, que se diz controlado pelos governantes ou autoridade, arcontes em grego, termos em maiúsculas seguindo a conversão dos estudos gnósticos, né, dos estudiosos gnósticos. Essas entidades são uma legião, mas existem uma mentalidade de colmeia que se unifica sob o comando central do Senhor dos Arcontes e Aldabaoth, chamado também de Demiurgo. Então, o queridão, é o seguinte, você está aqui, ó, né, na Terra. Aqui abaixo está o Tártaro. Aqui está um monstro chamado Bermod. E aqui em cima está o Oróboro ou o Leviatã, como é chamado. Então o cara desencarna aqui. Oh, meu Deus. O cara desencarna. Aí a primeira coisa que acontece, ele sai fora do corpo dele com um outro corpo. Não é com uma alma, não. Uma alma flutuante. Cada besteira aqui, meu Deus do céu. Aí o cara vai, tá? Ele está num corpo material com uma densidade diferente, frequência, vibração diferente e estado da matéria também diferente. Tá, queridos? Eu sei que eu estou quebrando esses paradigmas de vocês, desse espiritualismo maluco de vocês da nova era, mas eu não estou nem preocupado, nem um pouquinho com vocês. Tá? Vocês ficam aí enganando os outros, falando de um monte de asneira, que vocês sabem que é mentira. Né? Vocês sabem perfeitamente que é mentira. Tá? Porque a única coisa que vocês querem é dinheiro. Vamos falar a verdade. Aqui nesse canal a gente pede sem ajuda. Mas ninguém aqui está vendendo curso, ninguém aqui está vendendo imersão. Eu não sou coach, não me chame para dar nada de curso em lugar nenhum. Eu sou muito bom dando curso, estudando pedagogia, com certeza sei dominar muito tempo. Sei falar em público, porque passei 30 anos na igreja e pregando em todos os campos, em muitos lugares eu fui do meu estado. Então vocês imaginam, eu poderia muito bem estar em algum lugar por aí ganhando horror de dinheiro, enganando os outros, mas não é meu perfil, não vou fazer isso. Tá? Eu peço aqui ajuda, eu sei que algumas pessoas fazem de conta que não quer, não importa, sabe? Cada um vai arcar com a sua responsabilidade, cada um faz escolhas na vida, tá? E pronto, acabou, entendeu? Agora eu agradeço muito a pessoas que olha, gente, tem pessoas, teve 2 casos aí de contribuição que eu agradeço mesmo às pessoas, não é pelo valor, pessoal, porque, veja, são pessoas que acreditaram no canal. Né? Isso é importante, porque a gente está divulgando um estudo sobre a gnose que você não vai encontrar em outros canais. Tem canal por aí falando de gnose, mas é misturado com teosofia, com logosofia, com ocultismo, com hermetismo, com um monte de ismo aí que tem. Tá? E eu aqui não, eu procuro manter um certo... apesar de que meu canal é um exognóstico, né? Eu acredito que os gnósticos conheciam dos arcontes, os arcontes
São aliens, são extraterrestres, nada além do nada, tá? E se alguém está pensando que eles são bonzinhos, aguarda. Então eles estão nos sets, né? Tá? E o chefe deles é o patrãozão aqui chamado Ialdabaoth ou o Demogorgon. Oh Deus, né? Então você está estudando aqui, olha, você está num curso intensivo. Tá? Tem gente que já me disse, eu anoto tudo, Robson, eu tiro print para estudar. Faça, faça. Quer baixar o vídeo para levar para algum lugar, para mostrar? Baixa, não tem problema não. Eu não estou aqui inventando nada, então, portanto, estou preocupado com essas coisas. Diz assim, um Deus insano. É o quinto ponto. O demiurgo é uma figura extremamente problemática, central para a teologia e cosmologia agnóstica. Né? Essa entidade não é um Deus verdadeiro, mas um pseudo-divindade, o espírito da falsificação. O espírito da falsificação. O Deus, né, deste século, desse Paulo, cegou o entendimento das pessoas. Tá? E o próprio Paulo reconheceu que existem muitos teóis, muitos deuses. Tá? Esta entidade não é um Deus verdadeiro, mas uma pseudo-divindade. O espírito da falsificação. Então não espere outra coisa, tá? O demiurgo se disfarça de Deus, até mesmo como o único Deus. A noção de um falso Deus ou de um simulador divino é exclusivamente gnóstica, embora se reflita em alguns deuses malandros da mitologia mundial, como Loki no mito nórdico. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Olhe a mitologia grega e vocês vão ver o que era que os Zeus fazia. Esses deuses, que não são nada deuses, e que são apenas seres extraterrestres, aliens, se disfarçavam, tá? Para ter relações com mulheres humanas. Nas tábuas da Suméria, o Enki fez isso. O Enlil fez com Eva. Tá? Depois, Marduk também se casou com uma humana. E uns 200 Igigis, tá? Deus menores lá do panteão sumério, desceram à Terra para se casarem com mulheres. Ok? Aí, quando você vai lá no livro de Enoque, os Grígores descem também à Terra, que são os mesmos seres, pessoal. Só muda o nome. E tem também relação com as mulheres. Eles adoravam. Esses deuses eram loucos assim. Né? E aí eles geravam semideuses com as mulheres humanas. Né? E aí você vai conhecer o Hércules, né? E alguns outros da mitologia grega que tinham certos poderes supra-humanos, né? Por causa dessa relação. Tá? Então, eles eram loucos. Tá? E olha, quando você pega a Bíblia, o Jeová, o Javé, fez a mesma coisa com ela. Semeou nela Caim e Abel. Aí tem um detalhe, né? Muito interessante isso aí.
Porque no capítulo 6 da Bíblia diz que os Nephilim estavam na terra, e também depois, quando os filhos dos deuses, os Bene Elohim, né, acharam as mulheres humanas muito bonitas, muito lindas, muito top, né? Ok? Você vai ficar assustado com o que eu vou falar para você, tá? Porque você está estudando com pessoa séria, você não está estudando com gente babaca por aí. No capítulo 6, eu vou ler nessa Bíblia aqui, porque eu gosto dessa Bíblia aqui, que ela tem um certo... Tá? No capítulo 6 de Gênesis, tá? Né? Para vocês verem que ela é uma Bíblia judaica, que está aqui o símbolo. Ó. Símbolo de Salomão. Não tem nada a ver com Davi. Então, no capítulo 6, ele vai dizer o seguinte: com o passar do tempo, quando o homem começaram a se multiplicar sobre a terra, as filhas lhes nasceram. E os filhos de Deus viram que a filha dos homens, tá, eram atraentes, ok? Bonitas. Não vou usar outro termo porque... Tá? E tomaram mulheres para si todas quantas escolheram. Tá? O que foi que eles viram? Que as mulheres eram atraentes. Atraentes, gente, quer dizer bonita. Corpaço. Tá? Para você ver algumas doidices, algumas taras desses seres. Né? Bem, mas aí você vai dizer, bem, mas aí. Lá no Novo Testamento, quando o Gabriel chega lá, o Gabriel, tá? Aí ele vem e diz assim, que caritomene para Maria. Que caritomene. Que traduziram salve a agraciada. A raiz dessa palavra não é isso. A raiz dessa palavra, Gabriel que saudou Maria dizendo, salve mulher bonita, atraente. Mulher top. Não acredita? Vá da raiz da palavra. Porque graça tem a ver com beleza, pessoal. Graça não tem nada a ver com tipo assim, uma pessoa cheia de graça. Como é que você... Quando você diz para uma pessoa assim, você é muito gracioso, você está dizendo que você é muito bonito, você é muito atraente, você é muito... Você atrai a gente. Você é muito gracioso. Quando o homem fala para a mulher, você é muito graciosa. Ele está dizendo que você é muito bela. Muito... Eu ia usar a expressão, né? Mas é muito chula a expressão. Tá? Então, o Gabriel disse, ó, salve Maria, você é muito linda, você é muito top, você é demais, você é muito cheia de beleza, de graça. A mesma coisa que os anjos, os Bene Elohim, viram nas Adapitas, nas filhas de Adapa. Vocês acham mesmo que eles procuraram qualquer uma? Não estou fazendo nada aqui, não é nada de discriminar ninguém.
Não, eu estou falando que eles não foram atrás de qualquer mulher. Eles foram atrás das mulheres que eles consideravam bonitas, tops, atraentes, né? Corpo. Né? E aí, né? E que tivesse sangue também puro. E foi o que aconteceu com Maria. Alguns afirmam que, inclusive, o Gabriel seria o pai de Jesus. Pela forma como ele abordou ela, né? E olha, o Gabriel não é nenhum anjo, não, tá, pessoal? Tirem isso da cabeça. Anjos não têm desejos sexuais. Parem com a onda. Tá? O Gabriel era, inclusive, usado a expressão ish, que quer dizer macho, homem. Isha quer dizer mulher. Né? Então você vai vendo que a história toda foi mal contada, muito bem elaborada. Não acredito que Gabriel tenha sido o pai, não, o pai de Jesus. Eu tenho quase que certeza de que ele foi o portador da inseminação artificial feita em Maria. Isso eu tenho. Porque Jesus, tá? Ele teve que receber um corpo, uma estrutura corporal que pudesse abrigar a consciência que ia seguir, se acoplar a ele. Ok? Isso é muito chocante. Por isso que eu digo que as pessoas acham que o espírito surge no momento da fecundação, óvulo e espermatozoide. Puxa, ali já tem um espírito morando, ali já tem uma pessoa morando. Aí eles vão com discursos moralistas a respeito de aborto. Não que eu não estou defendendo aborto aqui, eu estou apenas dizendo o seguinte: não, o espírito não entra dentro no momento da fecundação, não. Desculpa aí, meu filho. Não. Né? O que vai acontecer ali é o surgimento de um embrião, que vai ter um corpo biomecânico, biopsíquico, bioeletroquímico, que de antemão terá uma alma vegetativa, depois uma alma animal, depois uma alma intelectiva. Por quê? Porque vai se organizar ali. Mas o espírito não chega lá ainda. O espírito surgirá num outro momento, mas não no momento da fecundação. Tá? Isso é o que os fundamentalistas religiosos fazem e depois ficam chantageando mulheres que, coitadas, vítimas de estupro, são obrigadas a ter os filhos. Por quê? Porque a igreja, não sei quem, quer se meter na vida pessoal da pessoa. Vamos se lascar, como diz o... Tá? Então, os professores gnósticos das escolas de mistério provocaram a ira e a indignação dos primeiros cristãos, para não mencionar dos judeus piedosos, tá? E quando identificaram explicitamente o demiurgo com Javé. Quando identificaram, olha aqui, o demiurgo com Javé. O Pai divino do Antigo Testamento é alegado progenitor do homem-deus Jesus, Cristo, no Novo Testamento. Só que ele não é pai de Jesus, não é, por sinal, nada para Jesus.
Tá? Os gnósticos afirmavam que o ser supremo da fé judaico-cristã era um monstro demente. Opa, vamos lá. Judaico-cristão, monstro demente. Que não deveria ser considerado uma divindade genuína do pleroma. Tá? Ele não participava do pleroma, ele não era de lá. Tá? Da plenitude. Tá? Os gnósticos usavam o termo aion para os deuses genuínos e arconte para os simuladores pseudo-divindades. A teologia gnóstica coloca excepcionalmente a humanidade entre essas duas classes de seres cósmicos. Tá? Então, portanto, os gnósticos diziam, bem, os deuses verdadeiros são os aiões. Esses aqui, arcontes, são pseudo-divindades. Ok? Então, portanto, como eles são pseudo-divindades e o demiurgo se acha o deus desse mundo, tanto se acha que ele continua sendo cultuado pelos cristãos, pelos judeus, pelos islãs, enfim, tá? Pelo hinduísmo, etc. Então ele exerceu o controle. Como foi que ele conseguiu fazer isso? Dominando os outros deuses, as outras divindades. Gerando castas na Terra. Tá? Chamada as 12 linhagens. Só que nem toda linhagem é dele. Tá? O Enki tem linhagens na Terra também. Ok? Por isso que Jesus falava, tá, do joio e do trigo. Lembram? Das parábolas. Então, Jesus fazia sempre separação. O joio do trigo, né? Ele vai dizer depois, né, que o semeador, ele vai explicar a parábola, e ele diz, quem é o semeador? O semeador é o pai. Tá? O que semeou depois é o inimigo. O trigo são os filhos da luz. E o joio são os filhos do maligno. Você está entendendo? Ainda que a gente não queira, Jesus várias vezes faz referência a como se existissem duas classes de pessoas na Terra. Tá? Você pode pegar, né? Você vai ver ele falando isso. O joio é os filhos do maligno. Se são filhos do maligno, é por quê? Porque tem uma herança genética, espiritual genética, e que, portanto, são ali, né, da linhagem do outro ser. Então, é preciso a gente olhar. Quando você conhece a gnose e os documentos gnósticos, que você vai, tá, olhar os evangelhos, você começa a entender os evangelhos, mesmo manipulados, mas algumas coisas ficaram. Então a gente começa a entender as frases de Jesus. Tá? Vamos lá. Tudo bem. Aí aqui. Sexto ponto. As obras do mal. Seguindo a opinião dos padres da igreja que condenaram os gnósticos por heresia, a maioria dos estudiosos afirma que os gnósticos atribuíram a criação do nosso mundo, o planeta Terra, ao demiurgo, e que, portanto, por esta razão, consideram
a matéria como algo ruim. Mas uma leitura atenta dos códices de Nag Hammadi apresenta a percepção diferente, mais complexa e intrigante da posição da Terra no cosmos. Tá? Prestem bem atenção. Tá? Numa análise mais detalhada, a mensagem gnóstica sobre os arcontes parece subitamente relevante para certas questões da atual situação global, mais notavelmente a crise ambiental e o terrorismo global. Ok? Então, sétimo ponto. A deusa caída. Consideramos primeiro o aspecto ambiental. Né? Nenhuma mensagem nos códices de Nag Hammadi afirma explicitamente que o Demiurgo criou a Terra, mas várias passagens descrevem como o Senhor dos Arcontes construiu o sistema planetário único da Terra, um reino que ele mora com sua legião de escravos. Tá? Então ele criou o sistema planetário da Terra. Tá? Os principais ensinamentos gnósticos sobre a origem da Terra foram destruídos, mas a parte mais importante da sua história sobreveio devido a uma reviravolta irônica. Os padres da igreja tiveram que parafrasear os ensinamentos gnósticos para refutá-los. Já falei aqui. Tá? No livro 4 da sua obra Contra as Heresias, Irineu resume o mito gnóstico da criação ao descrever como a Terra foi formada a partir da massa viva de um Aeon, a deusa caída, Sofia. A deusa não cria a Terra, mas, na verdade, se torna a Terra. Mas o que se torna a Terra não é a Sofia. É uma parte dela. Né? Uma parte dela está na Terra realmente. Tá? Por isso é chamado de Sofia Arkamot. Tá? Certo? Então ela, a alma da Terra, a alma do mundo, não é a Sofia. É uma parte substancial dela. Neste cenário, a Terra é diferente do resto do sistema solar. O mito também conta como o Sol cooperou com a Terra para torná-la um planeta habitável para a humanidade, em contraste com os outros planetas que não são compatíveis com a vida como a conhecemos. Irineu refere-se a propriedades autopoéticas ou auto-organizadas, tá? Aqui é autopoiéticas, tá? Ou auto-organizadas que tornaram a vida na Terra única no sistema solar. Em alguns aspectos, o mito gnóstico da criação afirma ideias surpreendentemente semelhantes às propostas hoje da teoria da autopoiese de Gaia. Tá? A autopoiese de Gaia, ok? Gaia é o nome da Terra, tá? Ok? A Terra foi chamada por vários nomes, né? Você sabe disso. Ela foi chamada de... Né? Depois foi chamada de Gaia. Prestem atenção nessa coisa aqui, tá? Ela é chamada hoje de Urântia. Tá? Então, observe que ela vai ser chamada de vários modos, né? Aqui, ó, de Gaia, que tem o Iá de Javé aqui, tá? E Urântia está sendo chamado por alguns hoje. Né? Ok? Então a gente precisa entender o que está por debaixo das linhas. 8. Tá?
Vamos falar sobre o ponto número 8, que diz o planeta atrás das grades, tá? Não é grades, não. Se o mito gnóstico reflete alguma verdade científica, a Terra está capturada pelo sistema solar, um planeta orgânico preso a um sistema inorgânico de mecânica celeste. Não é inorgânico, tá, gente? Eu não vou precisar refutar, porque vocês sabem a minha opinião sobre isso. A arte medieval apresentava as linhas circundantes das órbitas planetárias como uma esfera armilar, idêntica à imagem da Terra, atrás das grades do filme de Zeitgeist, sei lá o nome aqui, tá aqui, ó. Vem aqui, tá aqui, ó. Tá? Para você que lê inglês aí, você que lê bacana. Para os gnósticos, porém, esta imagem não sugeria a crua dicotomia do espírito aprisionado na matéria. Pelo contrário, apresentou a forma como a humanidade na Terra pode ser constrangida e aprisionada em falsos conceitos ou condicionamentos mentais, efetivamente excluída do conhecimento de suas verdadeiras origens, dos seus poderes divinos inatos que estão em nós, né? Nesta visão, a concepção de um cosmos claramente alienado, geométrico e hierárquico, pode ser considerada um falso arquétipo que reflete a construção arcôntica e não a verdadeira dinâmica do universo. Ok? Se os gnósticos estivessem certos, seríamos capazes de conceber a vida na Terra em termos únicos, incluindo o Sol e a Lua, para afirmar o sistema triático, mas independente do resto do sistema solar. Na verdade, esta é a tendência predominante da nova e muito debatida hipótese Gaia. Tá? Ok? E aí, eu vou aqui mostrar um negócio para vocês. Aqui assim, ó. Tá? Para que a gente entenda o que a gente está abordando aqui. Tá? As características essenciais do sistema cosmológico de Platão foi apresentada em seu livro Timaeus. Né? Platão acreditava que o Criador fez o universo de acordo com um plano racional. Por aquela época havia se tornado comumente aceita, ou pelo menos entre os filósofos, a ideia de que a Terra tinha forma esférica. Prestem bem atenção. Tá? Certo? A esfera terrestre ocupava o centro do universo. Ok? Então, portanto, observem que o que ele está dizendo é exatamente isso aqui. Ó. Tá? Esse é o universo de Aristóteles e Ptolomeu. A Terra é o centro do universo, pessoal. Não é o centro da galáxia. Tá? Não, não. Ela é como se a Terra estivesse localizada bem no centro do universo. Ok? Você deve perguntar, mas será que como? Bem, veja. Tá? Eu vou fazer aqui uma suposição aqui. É como se a Terra estivesse bem aqui. Eu vou fazer ela desse jeito aqui, mas cada um faz do jeito que quer, tá? E o universo, tá? Ela estivesse ocupando esse espaço aqui total, tá? Certo? E o universo partisse como se uma grande, diríamos assim, uma espécie de grande
Isso aqui, né, tal, daqui, pá, 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 eu estou só tentando fazer, tá? Então, o universo estaria, tá, extremamente ligado à Terra. A Terra seria o centro disso. Por quê? Porque o único universo que teria depois disso aqui seria o pleroma. Tá? Então, a gente vai. Tá? É como se a Terra ocupasse esse espaço aqui. Tá? Vamos, tá? É como se ela ocupasse esse espaço aqui e todo o resto, né, estivesse, ela estivesse aqui no centro do universo. Então, se ela é o centro do universo, tá, o nosso universo, você vai entender que aí tá, tudo está, digamos assim, conectado a ela. Né? E é isso que a gente tem que entender, porque era isso que era entendido também nos, mesmo antes dos gnósticos. Tá? Essa era uma concepção que já existia. Isso não é uma invenção de agora. Então vamos lá. Vocês vão entender isso aqui na continuação aqui, ó. A esfera terrestre ocupava o centro do universo. Ela era formada de terra, água, ar e fogo. Ao redor da Terra havia 7 esferas planetárias. Então está aqui, tá? Ao redor da Terra havia 7 esferas planetárias e uma oitava esfera exterior, tá? Criado para as estrelas. Essa esfera exterior, contendo as estrelas, executava uma rotação diária. Tá? Executava uma rotação diária. As esferas intermediárias, contendo os planetas, executavam rotações em velocidades variadas. Tá? Então, cada um girava da sua forma. O movimento das esferas era causado por espíritos inteligentes. Olha aqui, ó. Era causado por espíritos inteligentes. Quem são esses espíritos inteligentes? Hein? Ok? Então, a oitava aqui, que é ela fazia um movimento, mas esses outros aqui faziam movimentos diferentes. Cada um fazia um movimento diferente do outro. Então, por isso, os astros errantes, um estava para cá, outro estava para cá, né? Eles variavam de movimento, tá? Aqui eles acreditavam que as estrelas eram fixas, ok? Certo? Só que Ptolomeu acrescentou mais uma nona esfera, mais uma 10ª esfera, ok? Mas vocês estão entendendo o que eles estão... Vocês estão entendendo o que eles estão falando? Estão entendendo? Então, antes que venha algum abestado falar alguma coisa aqui, olha, é preciso que as pessoas parem de estar discutindo sobre se é plana, se é esférica, se é quadrada ou coisa, porque ninguém tem uma imagem da Terra feita de fora da Terra. Isso é mentira. Tudo isso é ilusão. Tá? E como a Terra, quando os meus informantes falaram, a Terra ela nem é, de certa forma, uniforme na sua estrutura material, gente. Ela tem uma estrutura tão complexa na sua parte mais densa, tá? Porque a Terra começou com um núcleo, tá? Um núcleo que foi feito, ok? Porque a Terra foi fabricada. Pare com a onda de que a Terra veio espontaneamente. Tem um rapaz aí de um canal de teologia reversa. Eu estava vendo, prestando atenção nele, ele discorda de tudo da Bíblia.
Só que atrás lá da costa dele tinha a foto do Darwin. Então eu já percebi que ele acha que com certeza o Darwin também tinha razão. O Darwin não provou nada, meu querido. Darwin tem teoria que nunca foi comprovada. Parem de bobagem, de estar querendo criticar o criacionismo, o design inteligente e ficar com o darwinismo. Todas essas três besteiras estão colocadas sob premissas erradas e acabou. Tá? Parem de bobagem. Você, meu querido, deveria... as críticas que você faz à Bíblia estão corretas, mas não venha para cá defender darwinismo, porque você só pode estar louco, né? Defender um absurdo desse. Ou então não entendeu nada da vida. Tá? Então, o movimento das esferas era causado por quem? Por espíritos inteligentes. Quem são os espíritos inteligentes? Os arcontes, tá? Tudo na Terra era imperfeito e em mutação, ao passo que os objetos celestes eram perfeitos. Todas as coisas eram organizadas hierarquicamente, de acordo com a sua dignidade inerentes e perfeição. O cosmos, como um todo, prestava testemunho da existência de Deus e a preocupação dele com sua criação. Esse Deus aqui, vocês já sabem quem é a figura, ok? Vocês prestem atenção, não caiam na pegadinha. Tá? Certo? De acordo com Platão, o mundo não é eterno. Ao invés disso, ele foi feito pelo Criador a partir de um modelo previamente presente em sua mente. Claro, o Criador que criou a Terra, criou previamente porque ele viu um outro modelo. Ele é um falsificador. Tá? Tudo havia sido formado a partir de um caos inicial, de acordo com um plano perfeito. Também o tempo havia sido criado com a mais perfeita imaginação possível da eternidade. A cosmologia de Platão foi posteriormente desenvolvida por Aristóteles. A esfera sublunar interna conteria os 4 elementos, tá aqui, ó, o mesmo que eu estou mostrando para vocês, ó, aqui, ó. Conteria, ó, o universo geocêntrico segundo Peter Appian, da obra da sua autoria Cosmologicus Liber. Observar as esferas internas da Terra, água, ar e fogo. Estes astros diagramas cosmológicos, inclusive a figura 2, 3 e 2, 5, 7, aparecem na obra de S.K. Henscher, Cosmological Class, Renaissance e Diagrams. Então, aqui tem um bocado de nome em inglês. Tá? Então, vocês estão vendo que o que ele está falando, tá? Os elementos terrestres, terra, água, ar e fogo, tá? Estavam aqui abaixo da Lua, ok? O restante do universo conteria um 5º elemento chamado éter. Conteria não, contém, tá? Escrevam aí. O movimento natural dos 4 elementos terrestres era para cima, tá? E para baixo. Por este movimento, eles encontravam seus lugares próprios de acordo com os seus pesos. O movimento natural do éter era um perfeito movimento circular ao redor da Terra. Tá? Então, o éter circulava ao redor da Terra. Como cada movimento necessita ter uma causa, deveria haver um imóvel causador primário, situado além da esfera das estrelas fixas. Esse causador primário dava movimento à esfera móvel mais exterior.
A partir dessa esfera mais exterior, o movimento era então transmitido a outras esferas, tá? Mantendo assim o movimento, o sistema como um todo. Aristóteles sustentava que o movedor primeiro mantinha o movimento de tudo, por ser amado, né? Tanto Aristóteles como Platão criam que a ordem do universo apontava para a existência de um Criador. Tá? Só que eles acharam que esse Criador aqui era bonzinho, amável e tudo, né? Supimpa. O movimento perfeito das esferas etéreas, controlada por agentes inteligentes, era um princípio e sem fim. Ao contrário de Platão, Aristóteles sustentava que o universo existia essencialmente imutável desde a eternidade, como a fronteira exterior do universo girava em torno da Terra num tempo finito, a cada 24 horas. Descorria daí que o universo era necessariamente finito. Tá? Então vocês estão prestando atenção que o que nós estamos falando sobre o cosmos, e esse livro aí fala sobre a cosmologia bíblica, mas ele está descorrendo, mostrando, né, que existia a ideia da Terra esférica, mas ela era exatamente parada. Ela não tinha movimento de 1.666 km. Tá? Ao contrário, ela era parada, centro do universo, e o que girava em torno dela eram as esferas, por seres inteligentes, os arcontes. Tá? Os arcontes. Quando os ofitas, vou mostrar aqui, tá? Quando os ofitas criaram essa ideia aqui, ó, eles criaram baseado nas ideias de Aristóteles e Ptolomeu. Ok? Em que a Terra estava no centro e o resto do universo ao redor girava. Agora, eles acreditavam que tinha uma esfera que era o motor imóvel, mas que era a que movimentava todas. É um mecanismo intrincado, mas é muito interessante de você perceber isso. Tá? Ele diz aqui, ó, esta ambiciosa cosmologia tinha, contudo, uma grande deficiência. Ao mesmo tempo em que as estrelas fixas apresentavam um movimento circular perfeito, as estrelas errantes, isto é, os planetas, que eram conhecidos como estrelas errantes, não seguiam tais órbitas simples. Seus movimentos diferiam significativamente daquele movimento, da velocidade uniforme, segundo círculos perfeitos. Tal intervenção já havia sido feita por Platão, o qual havia designado seus estudantes o problema a desenvolver. Tá? Então, aí, hipóteses matemáticas que salvassem as aparências. Assim, os astrônomos haviam sido designada a tarefa de reconciliar a teoria e a prática. Como poderiam os complicados movimentos dos planetas ser reduzidos a movimentos circulares uniformes? Aristóteles tentou resolver o problema, porém, a alto custo. Ele necessitou de 55 esferas intermediárias. Mesmo assim, seu sistema mostrou-se deficiente nas observações. O problema foi, eventualmente resolvido através dos esforços de Cláudios, olha aqui, ó, Ptolomeu, aproximadamente há 150 anos depois de Cristo,
Ptolomeu inventou um número de novos dispositivos geométricos. O epiciclo, tá? Um pequeno círculo superposto sobre um círculo maior, denominado diferente. Ok? O excêntrico, um dispositivo que fazia o centro do círculo girar fora do centro em torno da Terra. O equântico, tá? Olha aqui, ele foi dando nome ao que ele ia observando sobre o cosmos, tá? Outro ponto fora do centro, de onde as velocidades eram calculadas de modo a fazê-las uniformes. Esse conceito estão todos ilustrados na figura 2.2. Tá? O modelo, tá? O modelo geométrico resultante funcionou muito bem. Ele produziu resultados que se aproximam muito dos movimentos observados e permitiu que astrônomos fizessem previsões observadas e permitiu sobre as futuras posições dos planetas. Contudo, no caso de alguns planetas, tornou-se forçoso acrescentar alguns epiciclos menores que girassem em torno de outros epiciclos maiores, permitindo assim ajustar de modo adequado, tá, a descrição dos movimentos observados. O sistema ptolomaico completo consistia em 40 epiciclos. Tá? Então, vocês vão observar que bem aqui, ó, era a Terra, tá? Terra bem aqui, ok? Certo? Terra, bem aqui, ó, a Terra, ok? Aí você via, tá, os epiciclos, tá, de giros que eles faziam, tá? Então, inclusive alguns planetas giravam em torno deles mesmos, faziam movimentos assim, ó, como esse aqui, tá? É importante a gente até dizer uma coisa aqui para vocês. O modelo cosmológico de Ptolomeu não foi 100% preciso, mas foi um modelo que durou 1.600 anos. Até inventarem a história de que o centro do universo é o Sol. O heliocentrismo. Tudo por questões esotéricas e não científicas. Tá? Certo? Então você está observando que tudo que a gente tem estudado aqui para mostrar que os arcontes, tá, são os seres que dominam essas esferas. Tá? Ok? Tá? E que, portanto, a Terra é uma prisão, certo? A Terra é uma prisão, ok? Deixa eu pegar aqui. Ok, aqui. Vamos aqui, tá? A Terra é uma prisão. Vamos ver aqui se aqui, vamos lá. Então aqui, ó, nesta visão, concepção de cosmos, né, claramente delineado, geométrico e hierárquico, pode ser considerada um falso arquétipo que reflete a construção arcôntica e não a verdadeira dinâmica do universo. Tá? É o que ele está dizendo aqui. Tá? E finalmente nós vamos pegar esse ponto 9 para a gente encerrar o vídeo. Tá? Claramente a imagem gnóstica de um planeta prisão indica algo mais sutil do que espírito preso à matéria.
O autobloqueio mental é um risco para a nossa espécie, devido à complexidade da evolução do nosso cérebro, que excede o de outros animais. Podemos confundir mapas e modelos e considerá-los como realidade, cegando-nos para um mundo natural e para o nosso lugar nele. Os gnósticos diziam que os arcontes se destacavam na arte da simulação, tá? Na arte da simulação. Portanto, eles dão um toque insidioso ao nosso autobloqueio, mas não o causam. Eles são, na verdade, acessórios para nos afastarmos do verdadeiro potencial que nos é concedido pelos éons, tá? Pelos deuses genuínos. Quanto mais cedemos à influência psíquica dos arcontes, mais aberrantes nos tornamos. Ok? Entendeu? Então é preciso que a gente aprenda nos estudos a refletir sobre isso. Tá? Aqui a gente ajuda as pessoas a pensarem, a questionarem, a racionalizarem as coisas. Certo? Eu espero você no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e a gente volta.